Minha esposa disse ao meu AP: prefiro ter 80 anos do que você com 20 anos, e isso me assombra todos os dias. Minha esposa e eu éramos namorados do ensino médio. Temos ambos 40 anos e estamos juntos há 25 anos. Temos 2 filhos juntos, com 5 e 6 anos. Nos últimos 5 anos, tenho pensado que estamos juntos principalmente porque crescemos juntos. Conheci minha agora namorada, há 28, no trabalho. Eu sei que tenho 12 anos a mais. Mas a conheci no trabalho. Ela é bonita e atraente, e pensei que ela seria essa mudança que eu queria. Em vez de terminar com minha ex e fazer a coisa certa, traí e fui pego. Minha esposa foi muito compreensiva a respeito. Ela não queria mais ficar juntos. Isso foi há 1 ano, e deixei nossa casa e aluguei um apartamento. Ainda não começamos o divórcio, embora eu não queira. Nenhum de nós está falando sobre isso. Minha namorada, no entanto, não está tão feliz com isso, principalmente porque deixei nossa casa grande que originalmente era minha para minha esposa e filhas. Eu herdei dos meus avós, e agora vale uma fortuna. Minha namorada alega que é minha casa de família, e para mim, sim, é. Minha família mora lá. Mas minha namorada argumenta que quando nos divorciarmos, minha esposa não terá direito à casa. 3 semanas atrás, minha namorada e eu estávamos deixando nossas filhas com sua mãe, e minha namorada foi contra o que eu desejava e começou a falar com minha esposa sobre a casa. Minha esposa ficou confusa e disse que a casa é dela e de suas filhas e me olhou confusa, mas minha namorada disse a ela que era minha e que era hora de seguir em frente. Minha esposa então disse que minha namorada deveria cuidar de sua própria vida. Minha namorada ficou brava e disse que minha esposa é amarga porque está velha. Minha esposa sorriu e perguntou se a idade era sua única qualidade redentora. Porque isso não vai durar, então ela disse que preferiria ter 80 anos a si mesma do que 20 anos com minha namorada. Ela não estava brava nem amarga. Ela também não é velha. Ela tem 40 anos, como eu. Será que sou tão velho assim de acordo com minha namorada? Ela também é muito bonita. Eu não sei o que minha namorada estava pensando, me senti tão envergonhado e zangado comigo mesmo. Minha namorada agiu de maneira imatura e constrangedora. Tenho sido infeliz por meses, mas se terminasse, isso significaria que machuquei minha família à toa. Minha esposa me ligou no dia seguinte e disse que talvez devêssemos começar a falar sobre o divórcio. Desabei em lágrimas no momento em que encerramos a ligação. Agora, toda vez que a vejo, quero estar em seus braços e chorar. Só de pensar nela com 80 anos ao meu lado. A maneira como nos imaginávamos toda vez que víamos um casal idoso de mãos dadas ou se beijando, e pensávamos que isso também seria conosco. Percebi que preferiria tê-la aos 80 anos do que qualquer outra pessoa aos 20 anos. Mas eu estraguei tudo. Sua jovem e atraente namorada não queria você, ela só queria o que sua esposa tinha. Ela também acha que você está velho, que tem a mesma idade de sua esposa. Mas, ao contrário de sua esposa, ela evita chamá-lo de velho porque ainda está trabalhando para conseguir as coisas de sua esposa. Quer se divorciar de você e ocupar o lugar de esposa, com o vale-refeição e a casa cara que vem junto. Ela vai fazer com que você entregue de boa vontade ou vai prendê-lo, de modo que você tenha que sustentá-la como fez com sua esposa. Nunca vou entender por que homens mais velhos com dinheiro, herança e propriedade são tão delirantes a ponto de pensar que uma jovem de 20 anos que tenta tomar o lugar de uma esposa realmente os quer para eles, e não apenas para serem cuidados. Basicamente, você desistiu do seu parceiro de vida e decepcionou seus filhos porque uma jovem atraente no trabalho viu o que você pode oferecer e usou sua aparência para tentar consegui-lo, sem se importar com como isso afetaria qualquer outra pessoa, até mesmo suas crianças. Brinque e descubra. Acho que você acabou de descobrir. Ele não vai parar de caçar você, e é o melhor. Obtenha o divórcio, coloque a casa no nome da sua filha. Nem mesmo da mãe. Se você não sabe dizer, sua namorada de 28 anos provavelmente é uma garimpeira que quer sua casa e outras coisas, você deve proteger a herança de seus filhos dela, especialmente se você for iludido o suficiente para se casar com ela por causa de um coração partido. Seja homem e proteja suas filhas e futura ex-esposa da sua namorada. Ela parece um pesadelo, e não é culpa deles que você tenha decidido arruinar uma linda família só por causa da garimpagem. Faça terapia e aceite o fato de que foi você quem estragou tudo. Seja justo e vá um pouco além no acordo de divórcio com sua futura ex-mulher. Esposa pode estar inventando desculpa para não morar comigo, será que ela só quer gastar o dinheiro que eu mando? Colocarei todo o contexto pois o considero importante para que a pergunta não seja enviesada. Eu, 26 horas, e minha esposa, 23 metros, nos conhecemos há pouco mais de 5 anos, e sempre tivemos um relacionamento 8 ou 80.
Era um relacionamento extremamente intenso e agradável quando estávamos tranquilos e felizes, mas frequentemente ficava ruim e ficávamos sem conversar um com o outro, brigávamos, etc. Os momentos ruins eram bem sofridos, mas eram compensados pelos bons. Considero que, mesmo com essa estabilidade, era um relacionamento excelente e passávamos muito tempo juntos, e eu sentia que era um tempo de extrema qualidade. Nós dois deixávamos de fazer muitas das nossas obrigações por ex, ir para a faculdade ou estudar, para ficarmos um com o outro, e eu sentia que, embora brigassemos muito, eu era uma prioridade na vida dela. Eu sinto que muito cedo nesse nosso relacionamento, criei uma grande dependência emocional com ela, e sinto que, no começo, ela também criou por mim. Um exemplo é uma viagem para a Europa de 1 mês que fiz com minha mãe quando tínhamos 3 meses de namoro, e eu estava com tanta saudade dela que fiquei extremamente mal-humorado, e acabei sendo um pé no saco. Nosso relacionamento mudou completamente quando ela engravidou de forma não planejada quando estávamos juntos há quase 2 anos. Eu era um estagiário não formado ganhando R$1.000 por mês, ela estava fazendo faculdade. Acabei optando por largar um apartamentinho em que morava sozinho, e que tinha o aluguel pago pela minha família, para viver na casa dos pais da minha esposa, que não são de condição financeira muito elevada. Talvez isso seja importante para a história. Minha esposa diz que no período da gravidez, e nos primeiros meses de vida da nossa filha, fui um companheiro terrível para ela e não a ajudei a montar o enxoval, não cuidava tanto assim da nossa filha, embora ela simplesmente não deixasse que eu trocasse, por exemplo, a fralda dela, talvez por me considerar muito desajeitado. Penso que ela tem razão sobre essa parte, e não me orgulho desse período. Nessa época, também acabei largando o meu estágio para fazer uma grande loucura e tentar viver de streaming na Twitch, pois é. Em minha defesa, fazendo isso, estava ganhando mais do que os R$1.000 por mês que ganhava fazendo estágio. Essa etapa durou mais ou menos uns 3 meses, logo percebi que isso não daria muito futuro e logo decidi estudar para o concurso do Banco do Brasil. Esse período, os primeiros meses da nossa filha, foi muito ruim para mim também. Minha esposa brigava comigo praticamente todos os dias sobre qualquer assunto minúsculo. Reclamava que eu saia para o estágio, depois reclamava que eu passava muito tempo no computador, por volta de 7 horas contadas por dia, na época que estava tentando aquilo na Twitch, depois reclamava que eu passava tempo demais estudando pro concurso do banco. Ela queria que eu passasse 100% do meu tempo com ela, mas esse tempo que passávamos juntos era muito desagradável. Foi um período péssimo, e como ela frequentemente ficava brava e sem conversar comigo, eu ficava sempre sozinho na casa dos pais dela, sem fazer nada, totalmente isolado e sozinho. Eventualmente, pouco depois da prova do concurso, não aguentei mais. Disse para ela que não aguentava mais, que estávamos terminados, saí da casa dos pais dela e voltei para a casa dos meus. Como eu estava muito bravo e carente, imediatamente depois disso acabei baixando um aplicativo de mensagens e conversei com algumas meninas, mas nada aconteceu pessoalmente. Não me orgulho nem um pouco de ter feito isso. Mais ou menos uns 25 dias depois de ter saído da casa dela, ela acabou indo até a minha, e pediu para voltarmos, e eu aceitei. Nesse mesmo dia ela acabou vendo minhas conversas com as outras meninas, e, frequentemente, principalmente nas discussões, joga na minha cara que eu a abandonei no momento mais difícil da vida dela para ir conversar com outras. Depois dessa ocasião, em que saí da casa dos pais dela, mesmo depois de voltarmos, fiquei morando dividido, alguns dias dormia com ela, na casa dos pais dela, outros dormia na casa dos meus. Mais ou menos 1 mês depois de voltarmos, saiu o resultado do concurso do banco, passei, e meus ganhos mensais sairiam da faixa dos 1.000 e passariam para mais ou menos 7.500 por mês. Dessa forma, ela não precisaria trabalhar, como não trabalha até hoje, e poderia ficar por conta da nossa filha. Fui colocado em uma agência que ficava a 1 hora e 20 minutos de distância. Voltei a morar completamente com minha esposa na casa dos pais dela, e tentei fazer esse percurso diariamente. Não consegui, foi estressante demais para mim. Por esse motivo, aluguei um apto de 42 metros quadrados perto da agência em que trabalhava. Foi aí que começou a luta para morarmos juntos. Minha esposa, depois do nascimento da nossa filha, se tornou extremamente meticulosa e exigente, ela só se mudaria para lá quando todos os móveis estivessem exatamente como ela queria, quando todos os buracos na parede estivessem furados, quando todas as prateleiras estivessem em seus devidos lugares, quando todos os móveis estivessem devidamente higienizados.
Ela também dizia que lá era um apartamento muito pequeno e que era impossível criar um filho em um lugar tão pequeno, embora, pelo menos na minha opinião, o condomínio tivesse uma boa estrutura para nossa filha brincar. Por esse motivo, nos primeiros 5 ou 6 meses em que estive nesse hábito, ela não dormiu nenhuma vez lá. Eu trabalhava no banco durante a semana, e ia passar o fim de semana com ela na casa dos pais dela. Essa demora na mudança foi um grande motivo para brigas. Eventualmente ela acabou se mudando para lá, mas continuou fazendo sua faculdade. Como ela não aceitava deixar nossa filha com qualquer outra pessoa que não com os pais dela, nem mesmo comigo, ela acabava fazendo o percurso de 1h20 quase todos os dias para deixar nossa filha na casa deles, e, por estar cansada depois da faculdade, dormia lá. Mesmo tendo se mudado, ela dormia mais da metade dos dias da semana na casa dos pais, e às vezes ficávamos 3 ou 4 dias sem nos vermos. Algumas vezes ela chegava em nossa casa mais tarde, por volta das 10 da noite, deixava nossa filha dormindo e ia lavar a casa. Isso acontecia porque ela dizia que eu não ia ficar em uma casa com uma mínima sujeira e que eu não conseguia descansar se não fizesse isso. Às vezes ela ficava até as 2, 3 da manhã lavando a cozinha ou qualquer coisa do tipo. Eu confesso que não sou muito organizado, mas estava me esforçando muito para manter a casa organizada e limpa, e acredito que isso não era exatamente necessário. Por todos esses motivos acima, acredito que ela acabava ficando muito estressada, e, por isso, me tratava muito mal, sempre brigando comigo e reclamando de tudo. Foi um período em que eu também me senti meio miserável, considerando que passava 60% longe dela e nos 40% restantes só ouvia reclamações ou estávamos brigados. Confesso para vocês que eu me senti extremamente abandonado nessa época. Eu sempre vi tantos casais fazendo tantas loucuras e passando por tantas situações para ficarem juntos, enquanto que, para ela, estarmos juntos não era, nem de perto, uma prioridade. Me senti extremamente substituído pela nossa filha, até mesmo com ciúme dela, e nada que eu queria importava. Parecia que minha vida era meramente apoiar as duas. Um exemplo que sintetiza muito bem o grau a que fui trocado, até hoje nossa filha, com 2 anos e meio, nunca deixou de dormir na nossa cama. Passamos uns bons meses nessa, e quando eu estava para sair daquele hábito, ela trancou a faculdade, o que fez com que ela passasse algum tempo a mais em nossa casa. Nessa época, depois de trancar a faculdade, ela dormia uns 65% dos dias na nossa casa, e o resto nos pais. Com 1 ano de banco, me surgiu a oportunidade de ser promovido, poderia ficar na mesma cidade ganhando uns R$1.500 a mais por mês, ou me mudar ganhando mais que o dobro, por volta de 15 mil por mês. Conversei com ela e ela disse que aceitava se mudar se fosse para ganharmos esse valor todo a mais, e assim aconteceu. Acabei me mudando para uma cidade no interior, morávamos na capital, de outro estado, a 1.300 quilômetros de casa, cerca de 21 horas de ônibus. Essa mudança aconteceu há 4 meses e meio, e nos traz a questão principal do post. Até hoje ela ainda não se mudou para cá, nem me enviou a mudança. Estou há 4 meses e meio morando sozinho, em uma cidade em que não conheço absolutamente ninguém. Aqui, aluguei uma casa grande, mais de 2 vezes maior que nosso hábito anterior, mas ainda estou dormindo em um colchão inflável, sem geladeira, sem fogão, sem mesa, sem nada. Estou totalmente solitário, sem nada para fazer, e com uma dor terrível nas costas. Eu não tenho muito interesse em fazer qualquer amizade aqui na cidade, e, além disso, sequer posso fazer amigos ou interagir com outras pessoas. Quando estava visitando minha cidade natal, acabei contando que comi um espetinho com o pessoal do banco uma vez, e isso fez com que ela chorasse e me dissesse que eu podia fazer o que eu quisesse, mas que não era para reclamar de nada quando fosse a vez dela. Sobre isso, pelo que entendo, ela fica chateada por eu estar vivendo minha vida normalmente, enquanto ela está presa com nossa filha. Nosso combinado inicial era de que ela ficaria na nossa cidade por 1 mês, arrumando os móveis para a mudança, e que logo ela viria para cá. Mas na hora dessa mudança, sempre surge alguma coisa que impede. Esse prazo inicial de 1 mês foi quebrado porque ela precisava da ajuda da mãe para arrumar a mudança e a mãe estava ocupada com uma prova, então passamos o prazo para 2 meses. O prazo de 2 meses foi quebrado porque ela estava organizando o nosso casamento. O casamento. No dia que fiquei sabendo que seria promovido, ela me disse que deveríamos aproveitar que íamos fazer 5 anos e nos casarmos, só no cartório mesmo, na mesma data. Aceitei. Logo esse casamento acabou virando uma cerimônia mesmo, em salão, o que fez com que ela ficasse lá por um tempo a mais, organizando. Brigamos algumas vezes antes por causa dessas extensões de prazo.
Dessa forma, casamos no começo desse mês, e, de acordo com ela, agora não teria mais nada para ela fazer, e ela finalmente poderia arrumar os móveis para vir para cá, no fim desse mês de agosto. Vocês não têm ideia do quanto eu estava feliz. Sério. Após 2 anos e meio vivendo uma vida miserável, sozinho, sem atenção, largado de lado, finalmente estava esperançoso de que as coisas iam melhorar. Acho que essa esperança ainda veio amplificada pelo fato de que, pelo menos em alguns dias, no pós-casamento, me senti priorizado novamente. Só que, e mais uma vez, recebi a notícia de que não haverá mudança na data que combinamos. O pai dela está com uma pedra na vesícula e não pode ajudar a organizar a mudança, então ao invés de vir dia 2 de setembro, o plano é que ela venha por volta do dia 2 de outubro, mais um mês vivendo sozinho aqui. Está certo que passarei 2 semanas lá nesse tempo, mas, ainda assim, estou completamente arrasado. Conversei com ela ontem, e expliquei basicamente tudo o que escrevi aqui nesse post, em que me sinto terrivelmente sozinho, que sinto que não possuo prioridade alguma na vida dela, que para ela é irrelevante estarmos juntos, e que se ela quisesse, ela poderia vir para cá amanhã, pois a mudança já está toda separada, e a arrumação que ela ainda quer fazer consiste em pintar alguns móveis, consertar um sensor da geladeira e etc. Coisas que poderiam ser feitas aqui. Ela me disse que eu sou um grande merda. Que eu estou me fazendo de coitadinho aqui, como se eu estivesse sofrendo muito e ela estivesse lá, sem fazer nada, só gastando o dinheiro que eu mando para ela. Que ela teve que abandonar tudo que ela tinha na vida dela para cuidar da nossa filha, que ela está vivendo uma porcaria de vida, e que eu a abandonei no momento que ela mais precisava de mim para conversar com outras garotas de verdade. Disse que achou que eu tinha mudado, mas que eu realmente não entendo o que ela está passando, e que não reconheço o esforço dela. Disse que preferia não ter me conhecido. Dito tudo isso, fica aqui a pergunta: estou sendo insensível ao querer que ela se mude logo? Meu erro anterior é inconsertável e nosso casamento está arruinado por causa disso? Estou sendo babaca por pressioná-la a vir logo para cá? Relendo o post, acho que posso ter passado 2 impressões: em que ela estava me traindo na época do hábito e por isso dormia fora, e também a impressão de que ela está comigo por interesse apenas financeiro, já que sustento ela agora. Acho que as 2 são falsas, a primeira pois ela nunca deu sinal de nada e não recebe mensagens de outras pessoas. A segunda porque quando ficamos juntos eu não tinha dinheiro para absolutamente nada e mesmo assim estávamos lá. Até mesmo na vez em que eu havia terminado com ela e ela veio atrás de mim, e naquela época eu era falido. E eu queria uma mulher para morar comigo e minha esposa, e nem me incomodaria de sustentar. Galera, esse post não teve comentários, apenas esse aí, deixe sua opinião. Sou babaca por querer cortar relações com minha irmã? Eu, M19, tenho uma irmã, M17, e desde que me lembro nós nunca nos demos muito bem. Temos pouco tempo de diferença, e a preferência de nossos pais por suas filhas preferidas também não ajudou muito no nosso relacionamento. Tudo começou quando a minha irmã conseguiu uma vaga em um curso que ela queria muito numa escola bem respeitável na nossa cidade. Depois que ela começou suas aulas lá, ela se tornou uma pessoa bem pior do que já era. Começou a usar drogas, ela nunca foi educada antes, e agora ela nunca mais seria. Ela começou a beber, ter relações e a sair com pessoas que não agregavam nada de bom nela. Ela se tornou uma pessoa difícil de se conviver, sempre discutindo e nunca querendo ouvir o que as pessoas têm para falar, e quando argumentam contra ela quando ela obviamente está errada ela apenas os xinga e manda para aquele lugar. Ela se tornou uma péssima filha, não ajudando em casa, sempre atrapalhando e sujando as coisas que eu acabei de limpar, e sempre reclamando porque eu não limpei a casa em outro horário, como se não tivesse minhas aulas e meus compromissos para cumprir e tivesse que ter todo o meu tempo livre apenas para limpar e cozinhar. Eu não vou negar que também fui muito dura com ela e não fui fácil de lidar. Sempre deixava a louça no quarto, abria e comia coisas escondidas e sempre comia tudo, além de que eu tive problemas com raiva, e frequentemente batia nela quando explodia quando éramos crianças. Compreendem isso? Fiz terapia e psicóloga que me ajudaram a lidar com meus impulsos físicos e alimentícios, e sou muito grata hoje por elas terem me ajudado a me tornar uma pessoa melhor. Recentemente, isso se tornou pior. Eu possuo um meio-irmão, H13, que está tendo influência dela, e ambos agem como se eu não estivesse ali, me mandam calar a boca, me humilham dizendo que eu não presto atenção nas coisas e dizem outras coisas sobre mim. Tudo isso sempre foi muito fácil de suportar, até o momento em que entrei no meu primeiro relacionamento com o meu atual namorado.
Ela se aproveita da situação boa dele e se acomoda nas coisas que ele dá e empresta a ela, e já disse mais de uma vez a ele para não fazer isso, pois se ela receber um agrado mesmo não sendo o mínimo educada e não ajudando com as coisas de casa e me tratando mal, isso só irá incentivar ela a fazer mais isso. Estou escrevendo isso, pois eu acordei com minha madrasta de madrugada e perguntei uma coisa a ela, e minha irmã começou a me chutar e me mandou calar a boca. Sei que era tarde e que ela estava ali tentando dormir, mas eu sussurrei para minha madrasta para não incomodá-la, e ainda tentei ser rápida, e quando ela me chutou, eu pensei que nem que fosse minha irmã, eu não chutaria alguém nem seria desnecessariamente grossa ou mal educada com ela por algo tão idiota. Isso me fez perceber que, devido às escolhas de vida dela, às ações que ela toma e às atitudes que ela tem, de que, quando eu me casar e tiver o meu primeiro filho ou filha, de que eu deveria afastá-los o máximo possível dela, pois não quero que meus filhos cresçam e se tornem pessoas como ela, que procuram sempre discutir, que são rudes e mal educados até com os pais, que não ajudam em casa, que se acomodam e que se envolvem com coisas ilegais ou não lícitas para a sua idade. Sou babaca por querer me afastar dela? Sinto que posso estar sendo muito dramática, tendo em vista que podemos ter uma melhora na nossa relação se ela e eu estivermos dispostas, mesmo achando isso difícil e provavelmente um erro. Nel, se distancie e deixe o tempo fazer o seu trabalho. Se ela crescer como pessoa e se tornar respeitável, você reavalia se ela merece um lugar na sua vida. Nel. Por mais que seja irmã e, teoricamente, exista um dever por conta do laço familiar, quando mais companhias e drogas entram na jogada, é totalmente aceitável se afastar para não ser arrastado junto para o buraco. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.